Hello students, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar as atividades da semana 3 do PET 4 de língua inglesa do terceiro ano do ensino médio. Nessa semana, embora não esteja explicitado na página introdutória das atividades da semana, nós continuaremos trabalhando com a compreensão escrita, que é a leitura em língua inglesa. Como eu já disse para vocês, pelo motivo de essa ser a habilidade da língua inglesa que é mais presente em provas de vestibulares, de concursos, e também porque é uma habilidade que é possível praticar em casa e permite que vocês aprendam mais também sobre a estrutura da língua, okay? Observando como a língua funciona de forma contextualizada, com textos autênticos, e assim é muito mais interessante adquirir vocabulário. E para que vocês pratiquem bastante, fiquem cada vez mais experientes nessa habilidade do inglês, ok? E utilizando os recursos que vocês têm em casa, mas para não depender tanto desses recursos quando vocês não puderem utilizá-los, né? Como numa prova, por exemplo. Bom, vamos começar então. Aqui, pessoal, esse slide não está no PET, eu que acrescentei ele. E eu coloquei ele aqui, pessoal, pelo seguinte motivo, porque essa pessoa que está na foto, essa mulher, vai ter relação com o tema do texto dessa semana. E talvez vocês a conheçam. E também na primeira semana do PET 4, foi feita uma pergunta sobre ela. Não sei se vocês se lembram, e o próprio material indicava que não tinha problema se vocês não soubessem quem ela é, porque vocês iam conhecê-la nas atividades desse mês. Talvez vocês a conheçam apenas pelo rosto, talvez não saibam o nome dela, mas talvez saibam por que ela é famosa, porque ela ficou conhecida, ok? Se vocês não souberem, não tem problema, pessoal, mas sabendo antecipadamente facilita na hora de ler o texto. Então eu coloquei essa foto dela e perguntei Who is she and what is she famous for? Talvez vocês saibam o nome, talvez não saibam o nome, mas sabem porque ela é famosa. E sabendo disso, pessoal, acontece uma questão muito importante, que é a ativação do conhecimento prévio de vocês sobre o tema. Quando eu faço essa pergunta para vocês, imediatamente na mente de vocês, vocês já pensam em tudo que vocês sabem sobre ela em português mesmo, que é a língua nativa de vocês, e todas as informações dela, detalhes da vida dela que vocês sabem. E consequentemente, quando vocês forem fazer a leitura, vai ficar mais fácil, porque vocês simplesmente vão utilizar os conhecimentos que vocês já têm dela em português, mas agora vão ler um texto com esses conhecimentos em inglês, ok? Então vamos ao texto. Uma estratégia, também como eu sempre venho falando, pessoal, nessas atividades remotas, quando a gente vai fazer a leitura de um texto em língua estrangeira e a gente não conhece a gente não é fluente nessa língua, a gente precisa utilizar algumas estratégias para poder entender o que está sendo pedido, para entender os textos. Então a gente tem que usar o máximo de estratégias que a gente conseguir, o máximo de ajudas possível para facilitar a nossa compreensão do texto. Uma estratégia que parece muito óbvia, mas não é você ler com muita atenção as instruções das atividades. Antes da leitura de um texto, vai ter as instruções, vai ter o enunciado, e nesse enunciado, nessas instruções, já pode aparecer algumas informações muito importantes para vocês. Por exemplo, aqui nesse caso, vamos conhecer um pouco da vida de Malala Yousafzai, jovem que lutou pelo direito de meninas estudarem devido a motivos sociais, culturais, políticos e de gênero. Então vejam, a gente tem uma informação muito importante aqui. A gente sabe agora quem é ela, mesmo no PET não tem aquela imagem que eu coloquei no slide anterior, mas vocês sabem que essa pessoa, essa Malala, é uma jovem que lutou pelo direito de meninas estudarem devido a motivos sociais, culturais, políticos e de gênero. Então isso, pessoal, já vai ativar o conhecimento prévio de vocês sobre o assunto. Vocês vão pensar se meninas têm direito de estudar, têm os mesmos direitos que os meninos no mundo todo,
por que que isso acontece, em quais países que há essa desigualdade. Imediatamente vai ativar muito conhecimento prévio na mente de vocês e isso consequentemente vai facilitar a leitura. É, aqui também tem o link para vocês acompanharem a biografia completa e caso vocês tenham interesse. E eu acho interessante, pessoal, que esse texto traga uma biografia porque a gente já sabe a estrutura. Consequentemente, vocês podem aprender também até sobre a gramática, sobre a estrutura da língua inglesa, né? Numa biografia, vai falar sobre o passado, então vocês vão ver a língua sendo utilizada no passado de forma contextualizada, de forma autêntica, com um texto verdadeiro, um texto autêntico. Bom, e aí, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês, depois de lerem essas instruções e ativar o conhecimento prévio de vocês sobre o assunto, vocês vão ler o texto completamente, sem parar para procurar palavras desconhecidas. Vocês vão fazer uma leitura total do texto e ver o que vocês conseguem absorver de informação. Pode ser que vocês não entendam tudo que vai ser dito no texto, mas as palavras cognatas, né, aquelas palavras em inglês que se parecem com as palavras em português e têm o mesmo significado, as palavras conhecidas, palavras repetidas, o contexto, o conhecimento de vocês sobre o assunto, isso já vai fazer com que vocês compreendam alguma coisa, ok? Aí tem nomes, tem datas, tem palavras já conhecidas, e isso vai ajudar vocês a obterem alguns detalhes. Bom, então vocês vão fazer essa leitura do texto, pelo menos uma leitura total. Se vocês quiserem, tiverem tempo e possibilidade, façam mais de uma leitura. Mas depois dessa primeira leitura, pessoal, quando vocês forem responder as questões, vocês agora vão utilizar o texto apenas como forma de referência. Vocês vão voltar ao texto apenas para localizar informações específicas. Não é necessário vocês relerem o texto inteiro para responder cada uma das perguntas. Uma questão também que eu falo para vocês sempre é que geralmente as perguntas, elas vão, geralmente, né, na maioria dos casos, elas vão estar na mesma ordem em que as informações aparecem no texto. Então a primeira pergunta vai estar no primeiro parágrafo, provavelmente, a segunda no segundo e assim por diante. Então vamos à primeira. Ó. Qual é a origem de Malala? Origem, pessoal, faz a gente pensar em quê? Em cidades, países. Aí agora vocês vão passar os olhos pelo texto, não precisa ler novamente e ler o texto inteiro novamente. Vocês vão passar os olhos pelo texto e procurar nomes de países ou de cidades. Aí depois tem uma segunda pergunta que é um pouco mais complexa. A origem dela e suas características particulares nos ajudam a entender a frase My father, Geraldine Yousafzai, was determined to give me every opportunity a boy would have. Justifique sua resposta. Então, ele está pedindo para que vocês justifiquem a resposta dela. Que vocês justifiquem essa fala, né? Se a origem dela, o país de onde ela vem e as características desse país, nos ajuda a entender essa frase, que meu pai estava determinado a me dar cada oportunidade que um garoto teria. Então, aí, pessoal, talvez vocês vão precisar fazer alguma pesquisa sobre como é a questão de direitos dos meninos e das meninas no país dela. Talvez vocês já saibam um pouco sobre como funcionam os direitos de meninos e meninas no país dela. Então talvez vocês vão precisar fazer uma pesquisa para poder responder essa questão. Ok, pessoal? Bom, então a primeira pergunta foi mais tranquila, a segunda é que precisa de um pouco mais de detalhes, ok? Mas como o próprio PET sugere, vocês podem utilizar os recursos que vocês têm disponíveis. Essas atividades são para que vocês sejam aprendizes autônomos, para que vocês aprendam a língua, aprendam a fazer pesquisas e adquiram bastante conhecimento para ficarem muito experientes com a habilidade de leitura em inglês e fiquem cada vez menos dependentes desses recursos que não estão disponíveis na hora de fazer uma prova, por exemplo.
Pergunta B. Por que Malala parou de estudar mesmo gostando de ir à escola? Os meninos também pararam? Por que outras atividades foram banidas? Então, se a primeira pergunta já estava no primeiro parágrafo, a gente pode ignorá-lo e escanear o texto, né, passar os olhos pelo texto para procurar a segunda pergunta. Na verdade, segunda, terceira e quarta que estão dentro de uma mesma pergunta. Então, vamos focar nas palavras-chave. Parou de estudar, gostando de ir à escola, atividades foram banidas. Então, vocês vão passar os olhos e procurar. Então, como se diz parar de estudar? Stop studying. Se não tiver isso no texto, pessoal, vocês vão ter que encontrar algum sinônimo, alguma expressão que indique isso. Pode ser que não vai estar essa expressão exata, stop studying. Aí mesmo gostando de ir à escola, love school. Então a resposta está no segundo parágrafo. I loved school. Ela adorava escola. E aí os meninos também pararam. Pode ser que essa informação esteja explícita no texto ou vocês vão deduzir a resposta a partir, se a informação não estiver presente, vocês vão supor que é porque eles também não pararam, ok? Às vezes acontece isso, de a informação não estar presente e então, consequentemente, a gente deduzir que é porque ela não aconteceu. Que outras atividades foram banidas? Aí vocês vão escanear o texto e procurar atividades, por exemplo, jogar futebol, dirigir, alguma coisa assim. Mas como a gente está falando de meninas, né, de crianças, vai ser alguma coisa permitida para crianças. Não dirigir, por exemplo, mas outras atividades como brincar na rua, alguma coisa assim. Provavelmente a resposta está no segundo parágrafo também. Bom, agora além da pergunta C, tem uma outra fala. Determined to go to school and with a firm belief in her right to an education, Malala stood up to the Taliban. How dare the Taliban take away my basic right to education? She once said on Pakistani TV. Então agora vocês vão ter que fazer uma relação entre essa fala, ó, de acordo com o texto, e essa fala, o que Malala fez ao ter seu direito de estudar violado e quais foram as consequências dos seus atos. Vocês vão ter que fazer uma relação, então, dessa fala com o texto. Novamente, a resposta, né, como eu disse para vocês que geralmente vem na mesma sequência, a resposta vai estar no terceiro parágrafo. A gente já viu, né, em algumas das atividades anteriores como se diz direito, em inglês, né, que é right, se não me engano, da semana passada. Então, provavelmente vocês já aprenderam essa palavra, e aí, quando vocês leem essa pergunta, vocês já vão ao texto e procurem pela palavra-chave, direito. Então, right to learn, direito de estudar. Então, a resposta está por aqui. Depois, uma coisa interessante de biografias, um aspecto interessante de biografias é que, como tem datas, fica muito mais fácil a gente procurar depois respostas para as perguntas, a gente encontrar referências. Então, por exemplo, na letra D, por que Malala recebeu o Prêmio Nobel em 2014? Então, a gente viu um ano aqui, a gente já vai direto no parágrafo que está escrito 2014. Tem muitas informações aqui, a gente pode, além dessa data, procurar as palavras-chave, Prêmio Nobel, Prêmio Nobel. Então, Nobel Peace Prize in December 2014. O parágrafo acaba aqui, então provavelmente aqui não vai estar explicitado o motivo, né, nessas palavras que vêm depois aqui das palavras-chave. Não vai estar explicitado aqui porque que ela recebeu esse prêmio. Então, dessa forma, a gente supõe que a resposta vai estar nesse parágrafo, mas antes das palavras-chave. Uma questão importante também, pessoal, vocês devem responder utilizando as informações do texto, mas com suas palavras, ok? Não simplesmente traduzir o que está escrito aí. Vocês vão dizer, ela recebeu o Prêmio Nobel em 2014 por isso, isso e isso. Pergunta qual o trabalho de Malala a partir de 2018? Novamente, aqui tem uma data, então a gente vai, tem um ano, né? Então a gente já vai fazer direto, a gente vai localizar esse ano no texto e procurar as informações no parágrafo que começa com esse ano, então 2018.
Atenção também, pessoal, porque está perguntando sobre o trabalho dela, ok? E aí nesse parágrafo não está falando só sobre o trabalho, ela fala sobre o que ela está estudando também. Então, filtrem apenas o que for importante para vocês, para a resposta de vocês, apenas o que está perguntando. Muitos alunos às vezes acham que os professores querem que vocês falem o máximo que conseguirem, né? Que tamanho de resposta é importante. Não, na verdade é a qualidade. Então vocês vão focar no trabalho dela, não precisa encher um, um, linhas de uma questão com informações que são irrelevantes. Depois na página 139, questão 2, nós temos um outro texto, né, um texto pequeno, como uma postagem de internet, e só que ainda falando sobre a Malala. Então, ó, diz o seguinte: leia a fala de Malala e escreva o motivo pelo qual ela desafiou o Talibã e escolheu uma vida de luta pela garantia de direitos, mesmo depois do atentado que sofreu. No texto que vocês leram já para as primeiras atividades, tem essa resposta. Lá é relatado por que ela desafiou o Talibã, por que ela quis lutar pela garantia de direitos, e aqui complementa o que vocês já leram no texto. Ela diz: I tell my story not because it is unique, but because it is the story of many girls. Então, aqui para responderem essa pergunta com muitos detalhes, vocês vão precisar saber o que está dizendo aqui. Então, utilizem dicionário, tradutor, utilizem os recursos que vocês tiverem disponíveis aí, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Nessa semana são somente essas atividades. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar preferencialmente pelo Google Classroom, ok? Ou pelas redes sociais, por e-mail. Mas não fiquem com dúvidas, vai ser um prazer ajudar vocês. E thank you so much for watching. Until next time.